Filipenses, capítulo 1, e nós vamos ler apenas um verso. Diz assim a palavra do Senhor. Olha, preste bem atenção. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vocês outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vamos orar? Pai querido, como é bela a tua palavra, Senhor. E nós te pedimos nesta hora que, em nome de Jesus, o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, transformando-nos a cada dia. Que a tua palavra seja acolhida com alegria por cada um de nós, Senhor. E que teu Espírito Santo esteja nos movendo, a fim de que vivamos para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, interessante como Deus trabalha com o ser humano. O Senhor, pela exposição da sua palavra e pela ação do Espírito Santo, Ele toca no coração do homem, transforma a vida desse homem, muda a sua mente, muda a disposição do seu coração muitas vezes empedernido, endurecido, incrédulo, cético, desconfiado de tudo e de todos e da palavra também. Mas de repente a sua vida é completamente transformada. E esse homem, um dia incrédulo, um dia um cético, ele se rende ao Senhor, ele se entrega ao Senhor. O Evangelho de Cristo toma de uma tal maneira que a sua vida passa por uma grande transformação. E ele então agora é só alegria. E ele agora está feliz da vida por aquilo que aconteceu na sua vida, no seu coração. E ele então passa a frequentar a igreja, e ele sente uma alegria muito grande em poder ir para a igreja, para ouvir a palavra, para cultuar a Deus. Mas é interessante que esse mesmo Deus que opera isso, que faz isso, que transforma a vida desse homem, é o mesmo Deus que vai continuar trabalhando na vida dele, para que ele possa ser revestido de um caráter novo, de que toda a sua vida e a sua conduta se harmonize com o caráter do Deus que o transformou. Então não basta, por esse prisma, não basta apenas começar bem, não basta apenas nos emocionar com a nova vida, não basta apenas ficarmos muito satisfeitos e felizes por aquilo que aconteceu no nosso coração e dizer: pronto, agora eu pertenço ao Senhor, agora eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Isso é uma grande bênção, só que a vida, ela continua, e o Senhor vai estar trabalhando nas nossas vidas diuturnamente. Todos os dias o Senhor vai estar trabalhando na nossa vida, e muitas vezes o Senhor usa o sofrimento, sabia? O sofrimento muitas vezes ele exerce um caráter pedagógico, porque Deus vai usá-lo para aparar as nossas arestas. Deus vai utilizar as lutas, as chateações da própria vida, para estar transformando as nossas vidas a cada dia mais. Sabe por quê? Porque apesar de convertidos, apesar de crentes e de adoradores do Deus Altíssimo, irmãos, mas deixa eu dar
péssima notícia para você. Você não é perfeito. E eu também não. Nós não somos perfeitos. O Senhor está trabalhando em nós, para que nós possamos nos parecer a cada dia mais com o nosso Redentor, que venhamos ter o caráter do nosso Redentor. Então nós fomos matriculados numa escola de discipulado, que começa lá na nossa conversão e vai terminar lá na glorificação. Quando chegarmos à presença do Senhor, aí sim, aí lá nós vamos ser diplomados, lá acabou. Tudo que tínhamos que aprender, aprendemos. Agora vamos estar na presença do Deus Altíssimo para todo sempre. O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta em condições completamente desfavoráveis. O apóstolo Paulo, ele estava preso, possivelmente em Roma. Paulo, por conta da sua fé e da sua ousadia em pregar o evangelho de Cristo com toda fidelidade, de forma destemida, apesar de ser tantas vezes hostilizado, mas Paulo insistia em pregar as verdades eternas, porque ele cria verdadeiramente que o evangelho é o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que crê. E por isso mesmo ele pregava, e por conta do seu compromisso com Deus, da sua ousadia em pregar o evangelho, ele fora colocado, jogado numa prisão. E eu creio, e você também entende assim, que ninguém fica muito satisfeito por ter a sua liberdade tolhida, tirada. Ser maltratado, ser humilhado, ser escarnecido, ser impedido de ir e vir. Paulo estava assim. Mas isso não foi suficiente para impedir que Paulo continuasse sendo um instrumento nas mãos de Deus. Ele não podia estar se deslocando, mas ele passou a escrever cartas. E ele escreveu uma carta para os seus irmãos que faziam parte da comunidade cristã que estava plantada na cidade de Filipos. Paulo conhecia perfeitamente aquela igreja. Foi ele que plantou aquela igreja, na sua segunda viagem missionária. Quando a intenção dele era ir na região da Ásia, ele pretendia visitar as igrejas que ele tinha plantado na sua primeira viagem. Fez a primeira viagem, várias igrejas foram plantadas, e agora a intenção de Paulo era voltar naqueles mesmos lugares para ver como estavam os irmãos e levar uma palavra de ânimo para aquela gente. Mas ele foi impedido. Interessante. Ele foi impedido de fazer isso. E ele não foi impedido pelas autoridades romanas. Ele não foi impedido pelo inimigo, por Satanás, que colocou obstáculos para ele não chegar lá. Ele foi impedido pelo próprio Deus. Deus não permitiu que ele fosse aonde ele queria. Deus tinha outros planos para ele. O Senhor frustrou ali todo o projeto dele. Ele estava com um projeto debaixo do braço, já com a rota dele definida, sabia o que ia fazer, e o Senhor disse: esquece, eu tenho outra coisa para ser feita. E Deus lhe permitiu que ele viesse para o lado da Europa. E ele tem aquela visão daquele macedônio, diz: olha, atravessa a Macedônia e ajuda-nos, vem para o lado de cá. E ele foi para uma outra região, e o primeiro lugar que ele chega é exatamente na cidade de Filipos. E ali ele encontra algumas mulheres que estavam numa reunião de oração à beira de um rio. Ali ele conhece Lídia. Lídia, que era uma mulher que temia Deus, mas não era uma mulher convertida. Ele fala com tanta autoridade e cheio do Espírito Santo, que aquela mulher, ela é persuadida, se converte, tem a sua vida transformada,
outras conversões aconteceram, e a igreja se estabelece. O tempo passa, Paulo agora estava preso, e ele lembra dos seus irmãos, e ele escreve então esta carta. É uma das cartas mais bonitas, mais leves do apóstolo Paulo. E ele escreve essa carta por dois motivos. Ele escreve primeiramente para hipotecar a sua gratidão, manifestar a sua gratidão àqueles irmãos. Aqueles irmãos haviam feito chegar até suas mãos uma generosa oferta para ele. Lembraram dele, lembraram daquele que foi bênção no meio deles, que os serviu ali, mas que estava preso agora. Aqueles irmãos se lembraram do apóstolo e mandaram para ele uma oferta. Ele foi suprido nas suas necessidades, porque Deus levantou aquela oferta através daquela comunidade cristã. E agora ele, com o coração cheio de gratidão, feliz da vida pelo que tinha acontecido, ele diz: eu vou escrever uma carta para eles, e vou dizer para eles o quanto eu fiquei feliz com o que eles fizeram, com esse gesto de amor, de carinho para comigo. Que bênção foi essa? E ele escreve com esse motivo. Mas não somente com esse motivo, ele escreve também para instruir aqueles irmãos, ele escreve para orientar aqueles irmãos, para admoestá-los, porque apesar de que aquela igreja era, na verdade, uma boa igreja, era uma igreja que servia a Deus e que favorecia esse servo de Deus que estava naquela situação difícil, mas é preciso lembrar que ela era formada por seres humanos. Irmãos, e onde tem gente, tem o quê? Quem adivinha? Tem problema, né? Onde tem gente, tem problema. O rapaz encontra a moça, olha para ela, ela olha para ele, se apaixonam, namoram, noivam, casam, fazem juras de amor, passam a morar debaixo do mesmo teto. Parece que a vida vai ser maravilhosa, mas muitas vezes começa a bater cabeça, né? Começa a bater cabeça. As divergências surgem e elas precisam ser trabalhadas, e precisamos entender que somos diferentes. Onde tem ser humano, tem problema. E a situação piora quando nascem os filhos. É menino que briga, puxa o cabelo do outro, que desobedece o pai e a mãe, e de repente você vê: meu Deus, o que está acontecendo? E a família é uma bênção, mas ela é formada por seres humanos. Portanto, não se queixe da sua família. Talvez você esteja pensando agora na sua. Será que o pastor está falando? Alguém contou para ele alguma coisa aí? Ninguém contou nada. É porque onde tem gente, tem dificuldades. E não há igreja, não existe uma igreja, por melhor que seja, que não tenha os seus problemas. Problemas relacionais, problemas doutrinários, não é? Acontece isso em todos os lugares. E naquela igreja havia problemas também. E Paulo então agora escreve àquela gente com essa intenção: eu vou agradecer a eles o que eles fizeram por mim, mas por outro lado eu vou também instruí-los, eu vou admoestá-los, eu vou ensiná-los acerca de como uma pessoa deve se manter enquanto servo de Deus no mundo. Qual deve ser a nossa conduta como servos de Deus no mundo e como membros de uma igreja de Cristo Jesus. Fazemos parte de uma família. Que bênção é pertencer à igreja do Senhor. E Paulo então, ele vai dizer aqui: vivei acima de tudo. Esse verbo, ou esta palavra que Paulo usa aqui, vivei, no original significa
portai-vos como cidadãos. É uma palavra que aponta para a conduta, diz respeito à maneira de ser da pessoa em determinado lugar. Ele diz então, vivei, isto é, se comportem, acima de tudo, acima de qualquer situação, acima de qualquer fator, acima de qualquer circunstância, por modo digno de Cristo. Paulo estava mostrando para aquela gente que era preciso viver de forma que o nome de Jesus fosse honrado. Aí talvez você pare um pouco para pensar e diga, pera lá, deixa eu ver se eu estou assimilando bem aí o que o pastor está dizendo. Mas não é verdade que todas as pessoas que estão em Cristo são novas criaturas? É verdade. Então, se é verdade que são novas criaturas, eu acho que não é desnecessário, então, dizer, orientar, exortar uma igreja, exortar os membros de uma igreja a viverem de modo digno de Cristo. Porque já se parte do pressuposto que uma pessoa convertida a Cristo agora vai viver de modo digno de Cristo. Certo? Não, errado. Claro que não. Muitas vezes é possível que nós estejamos vivendo de forma completamente incompatível com aquilo que Deus espera de nós. Corremos o grande perigo, queridos, de sermos mais um religiosozinho no mundo, mas alguém que é conduzido por certas regrinhas de conduta e nada além disso. E a nossa fé muitas vezes é medido pelo nosso comportamento. E as pessoas nos medem e nos veem tantas vezes assim. Será que a nossa roupa é compatível? Será que o meu cabelo está compatível com a fé? Será que esse óculos está compatível, essa roupa aqui, essa gravata? Será que ela aponta para a minha fé? Muitas vezes nós podemos parar exatamente aí, mas não viver intensamente a nossa fé. Entender que a vida cristã e a nossa fé, ela vai para muito além disso. Obviamente, todos esses fatores, eles acabam tendo a sua importância e o seu lugar. Mas tudo começa com um relacionamento saudável com o Senhor. Esse Senhor que entrou no nosso coração, que transforma a nossa vida, que faz de nós novas criaturas. E precisamos compreender de que Ele opera em nós toda essa mudança. Mas vivemos em um mundo que está em movimento constante. As transformações estão acontecendo de uma maneira que nós não estamos dando conta delas. Vivemos num mundo extremamente agitado. E nós estamos nele. E precisamos compreender o que está acontecendo ao nosso redor, para que a nossa conduta, a nossa forma de ser no mundo, possa espelhar a presença daquele que nos alcançou. Por isso Paulo olha então para aquela gente, conhecia aquela igreja e amava aquela igreja. O desejo dele é que aqueles seus irmãos na fé pudessem verdadeiramente viver intensamente a sua fé, não só no culto, cantando, orando, clamando ao Senhor, mas que ao sair dos cultos pudessem viver de uma tal maneira que qualquer pessoa pudesse perceber que algo maravilhosamente significativo tem acontecido nestas vidas. E aí são pessoas que não entendem muitas vezes, não te compreendem, porque você rejeita certas propostas, porque que você não topa determinados compromissos, porque você diz, olha, legal, mas não, porque você tem um compromisso com aquele que
invadiu o teu coração, encheu o teu coração, fez de você uma nova criatura. E aí o mundo olha para nós e diz assim: são antiquados, são bobos, são tolos. Um menino desse tão jovem, por que ele não vai curtir a vida de uma outra forma? O que um rapazinho desse está fazendo dentro da igreja? Tantos lugares melhores para ele desfrutar prazeres. Por que esse rapaz não aceitou aquela, sabe, aquela oportunidade que aquela jovem tão cobiçada deu a ele para levá-la para um lugar mais sossegado, para eles ficarem um tempinho lá juntos? Por que ele não aceitou? É porque existe um novo princípio de vida dentro do coração daquele rapaz, daquela moça, que faz dele uma nova criatura. Ele tem valores, ele tem princípios, e ele se comporta e se conduz exatamente fundamentados, baseados nesses princípios. Então Paulo está orientando aquela igreja, aquelas pessoas, a viverem de modo digno do Evangelho de Cristo. Então aí chega uma conclusão: existe uma forma de viver digna do Evangelho de Cristo e uma forma indigna de viver o Evangelho de Cristo. Como é que nós podemos viver dignamente esse Evangelho de Cristo Jesus? E apenas nesse verso aqui, a gente vê algumas sinalizações disso. Algumas sinalizações. A primeira delas: podemos viver dignamente o Evangelho de Cristo Jesus vivendo com firmeza na fé. Firmeza. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando ausentes, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, firmes em um só espírito. Pessoas que estão firmadas em verdades, verdades grandiosas, verdades inegociáveis. Essas verdades cimentam as nossas vidas e as nossas relações também. E uma das maneiras de se viver dignamente esse Evangelho é nos apegando com toda firmeza a estas verdades. É um crente que não titubeia. É um crente que aprendeu verdades que ele não abre mão. Ele aprendeu que a sua salvação não foi fruto das suas obras, dos seus méritos, mas que a sua salvação é fruto da graça bendita do Deus eterno. E ele se apega a essa verdade, e ele glorifica a Deus todos os dias, porque ele vai dizer: Senhor, se dependesse de mim, eu estaria perdido, mas o Senhor olhou para mim com misericórdia, me alcançou, transformou a minha vida, e eu nem queria, eu rejeitava, eu zombava do Evangelho, mas o Senhor transformou a minha vida, e agora eu me firmo nessa verdade, porque eu fui conquistado por ela. Ela me fez perceber, o Evangelho abriu os meus olhos e me fez ver esse Deus grandioso, Criador dos céus e da terra, ao tempo que me fez ver a mim mesmo como um ser indigno. Não sou melhor do que ninguém, por isso não posso zombar de quem quer que seja, por conta de alguma falha cometida, porque eu estou na mesma condição que ele. Se não fosse a graça de Deus, eu estaria prostrado no chão também. São verdades que nós nos firmamos. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela não se torna a palavra de Deus. Ela é a palavra viva do Deus vivo. Se você banaliza as Escrituras, você está convidado a ter uma ética situacional. Você vive segundo aquilo que você entende que é o certo e que é errado. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática.
E uma das maneiras de nós vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo, é nos firmando cada vez mais na fé, nos apegando à palavra. Por isso que todo cristão, todo crente, ele é apegado à Bíblia. Já houve um tempo, isso aí já faz muito tempo, os crentes eram conhecidos como o povo do livro preto. Quem ia para a igreja assim, ó. Passava para a igreja, todo mundo com aquele livro preto, né? Debaixo do braço. Coisa linda é ver crente indo para a igreja, carregando a sua Bíblia. Coisa que durante um tempo da minha vida eu tive vergonha de fazer. Queria carregar a Bíblia para ir para a igreja, tinha vergonha. Porque passava na rua, as pessoas iam olhar e diziam, olha ele com Bíblia. A gente quando é adolescente, às vezes tem cada conduta que a gente não sabe explicar, meio rebelde, né? É interessante, irmãos, porque o salmista, lá no Salmo 57, muito antes de Paulo, ele disse no Salmo 57, verso 7, firme está o meu coração, ó Deus. Era um homem que estava com a sua vida nas mãos do Senhor, e ele declara essa grande verdade, firme está o meu coração, ó Deus. E é isso que nós precisamos, irmãos. Por isso, meus queridos, se apeguem à palavra de Deus, leiam a Bíblia, meditem na palavra, meditem todos os dias, leiam uma porção da palavra de Deus, peça a Deus para abrir a sua mente e o seu coração. Se você ainda não se deleita na palavra, clame ao Senhor e diga, Senhor, me ajuda para que eu possa me deleitar na tua palavra, Senhor, para que eu possa compreender a tua palavra. Faça uso de outros meios, de recursos. Tem tantos livros por aí que você pode adquirir, que pode te ajudar a compreender. Seja assíduo aos cultos da sua igreja, participe, ouça a palavra, ouça a pregação com atenção. Guarde as verdades que estão lhe sendo ensinadas, para que você esteja apegado, firmado na palavra, para que você seja semelhante àquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia, porque os ventos, eles batem na vida de todas as pessoas. Todos nós estamos sujeitos aos problemas, às crises, às decepções. Todos nós estamos sujeitos a isso. São os ventos que vêm sobre nós. E se os nossos pés não estão firmados sobre a rocha, que é Cristo Jesus, nós não vamos resistir. Tem muita gente que não está conseguindo resistir mais, porque os atrativos do mundo hoje são muito maiores do que há 2, 3 décadas atrás. E nós muitas vezes somos atraídos para a prática de coisas até legítimas, mas que nos roubam o tempo de adoração a Deus. A gente tem que estar atento, porque Satanás é sagaz. Firme os seus pés sobre a rocha, firme os seus pés na palavra, e assim você vai estar honrando o nome do Senhor. Não tem como nós vivermos de modo digno, nos comportarmos de modo digno do Evangelho de Cristo, sem estarmos firmados na fé. Mas não é só isso. Podemos viver de modo digno do Evangelho de Cristo, não somente vivendo com firmeza na fé, mas se você observa o teor dessa carta, quem já leu a carta toda e já meditou e já viu algumas mensagens com base nessa carta, Paulo vai mostrar para a gente que nós podemos viver o Evangelho, podemos viver de modo digno de Cristo, também vivendo em união com os nossos irmãos. Paulo escreve para corrigir, no capítulo 4, ele diz assim, rogo a Evódia e rogo a Sintique, não é Cíntia, né? É Sintique, né? Rogo a Evódia e rogo a Sintique, irmãs queridas, irmãs muito queridas, que estavam na igreja, mas que estavam brigando,
estavam brigando, estavam chateadas um com a outra, não sei o que foi. Talvez um olhou e pode dizer, teu cabelo não ficou muito bem feito, né? Você foi no salão, mas eu não gostei dessa tinta aí. Não gostei desse teu vestido. Esse não foi aquele que tu usaste naquele outro casamento, né? Essas coisas, né? A gente acaba ficando chateado. Nós somos assim, por motivos banais, muitas vezes. Nós ficamos indispostos com o nosso irmão. E aí a gente pensa até pegar uma cadeira para dar nele, né? Já viram as cadeiradas por aí, né? Sabe, gente, a gente precisa aprender que a convivência é uma arte. Não é fácil conviver, especialmente quando você quer impor ao outro aquilo que você quer que ele seja. Então é muito complicado. A nossa tolerância muitas vezes é zero. Exigimos muito dos outros o que nós mesmos não demonstramos. Somos duros demais, fiscais da vida alheia. E Paulo está dizendo aqui, olha, vocês precisam viver em união. Vocês são soldados do mesmo exército, vocês jogam no mesmo time. Jogam no mesmo time, não estão brigando. Brigar é permitir que o adversário venha para cima. Eu admiro muito no futebol aqueles jogadores que têm uma inteligência grandiosa, que nem sempre é o artilheiro, é a estrela do time, mas é aquele que tem prazer em arrumar a bola só para o outro fazer o gol. Ele prepara a jogada, encontra um que está numa posição e diz é para ele que vai. Às vezes ele pode até chutar e fazer o gol, mas ele tem o maior prazer em favorecer alguém para que esse alguém faça o gol. E ele vibra como se ele mesmo tivesse feito. Mas às vezes na igreja não é assim. E a gente precisa aprender a fazer isso. A nos alegrar com o sucesso do outro, com a vitória do outro, né? A cooperar com o outro, para que ele progrida. Não somos concorrentes de forma nenhuma, mas somos irmãos e temos que caminhar unidos. Oh, como é bom e agradável, não é assim que diz o salmista? Quem lembra desse salmo? Oh, como é bom e agradável viverem desunidos? Não, viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, né? Porque ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Eu gostei uma vez, eu já ouvi isso há muitos anos, né? E já li isso em vários livros também, alguém dizendo, fazendo uma analogia do esporte, com a união que deve haver. Disse, olha, vocês conhecem o jogo de tênis de mesa ou ping-pong? O objetivo dos jogadores é fazer com que o adversário não pegue a bola, não é isso? Eu tenho que jogar, dar uma raquetada de tal maneira que ele se arrebente lá, mas não consiga pegar a bola. Aí eu vibro. Mas tem aquele joguinho chamado frescobol, que joga também com raquete, com a bola, que o objetivo é outro, é não deixar a bola cair. Às vezes a bola que vem, ela vem tão ruim que você se arrebenta na areia para pegar e devolver para o outro redondinha, porque quanto mais tempo a bola estiver em jogo, significa que você está bem. Se a bola cair, os dois perdem. E ele mostra que a vida deve ser assim, num jogo assim, onde você faz tudo para que a bola se mantenha em jogo. Como é difícil. Às vezes nós damos cabeçada dentro de casa, quando não queremos compreender um ao outro, já começamos a perder dentro de casa. A igreja, ela já começa a perder quando os casais já não se entendem. Casais brigões, mal-humorados. É terrível. É terrível. Porque azeda o ambiente até da igreja. Então a gente precisa aprender a viver em união com os nossos irmãos. Por isso que Paulo disse, olha, eu rogo a Evódia e rogo assim, não fique pensando que é só a mulher que briga não, alguém vai aproveitar esse texto e fazer uma doutrina e dizer, está vendo como mulher é briguenta? Não,
Todos nós somos assim, é a nossa natureza humana, gente. Nós somos meio que egocêntricos. Nós achamos que o mundo orbita, gira em torno de nós. E as coisas não devem ser assim. Temos que olhar para o outro com simpatia. E Paulo está mostrando como é que podemos ser uma igreja abençoada. Como é que nós podemos prosperar como uma comunidade cristã, se não há firmeza na fé por parte dos seus membros? E se esses membros, estando firmes na fé, eles não conseguem viver unidos, eles não demonstram essa alegria de estar juntos. Que bênção quando as pessoas que chegam de fora percebem essa alegria. Hoje na nossa classe lá, os irmãos que estavam conosco, eu ouvindo cada um, o que trouxe você para cá? Por que você quer ser membro dessa igreja? Os depoimentos tão bonitos, né? E eu vi dizendo, olha, porque eu me senti acolhido aqui. Eu vim de uma situação tão difícil, mas cheguei aqui, eu me senti abraçado, acolhido, amado. Isso faz toda a diferença. Muitas vezes o que segura uma pessoa numa determinada igreja, não é nem às vezes o pastor como pregador, o sermão do pastor, ou de quem quer esteja pregando, mas é o carinho com que as pessoas se tratam. Você foi notado, você foi abraçado, você foi acolhido, você foi adotado, e todos nós temos carência disso. Todos nós somos humanos, precisamos disso. Ninguém é ilha para viver isolado. Como é bom participar de uma comunidade acolhedora, fraterna, quente. Então Paulo mostra que é possível viver dignamente o Evangelho de Cristo, não somente vivendo com firmeza, mas vivendo em união com os irmãos. Ele diz, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma. Essa é a expressão, como uma só alma. Gente, eu estava cantando um louvor tão lindo, eu estava cantando aqui, mas era uma única... As nossas vozes se uniram de forma tão bela, é como aquelas brasas que estão ali na churrasqueira, na fogueira, são vários pedaços de madeira, mas eles produzem um fogo único. A labareda está aqui, ó, mas ela é produzida por aqueles gravetos que estão lá juntos. Estamos numa só alma, numa só intenção, num só coração, louvando e bendizendo a Deus. Como não ser uma igreja abençoada, quando ela é formada por pessoas que têm prazer em viver em união com seus irmãos? Mas nós podemos também, Paulo vai mostrar, que nós podemos sim viver dignamente o Evangelho de Cristo Jesus, relembrando, não só vivendo com firmeza na fé, não só vivendo em união com os nossos irmãos, mas ele vai dizer também que podemos viver de forma digna, vivendo com disposição para lutar juntos, para trabalhar, para nos empenhar na obra do Senhor. Aí ele diz, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma. Olha o que vem depois, lutando juntos pela fé evangélica. Essa é a ideia, de disposição para batalhar juntos. É trabalhar juntos, é sermos cooperadores. Cooperador é aquele que opera com o outro. Nós somos cooperadores, trabalhamos juntos. E quando há verdadeiramente essa disposição, essa entrega para trabalhar juntos, a coisa flui de forma maravilhosa. Quando o irmão percebe que o outro está precisando de uma ajuda, é uma cadeira que alguém está querendo sentar e você localizou, você disse, opa, tem aqui, olha, por gentileza, sente aqui, não, sente aqui no meu lugar. Às vezes é o casal que chega e as cadeiras estão assim, ele não encontra onde tem duas juntas, mas alguém olha, percebe, faz a leitura da cena lá, opa, se levanta, não, pois não, sente-se aqui os dois.
Fiquem à vontade, não separar o casal não. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem, então vem cá, senta aqui. Eu vou para outro lugar. E se não tem lugar, eu vou ficar em pé. Mas eu quero ver vocês bem. É lutar juntos, é trabalhar juntos, é sermos cooperadores. Cooperadores. E essa é uma figura que a gente pode, tentando exemplificar isso, é como você vê uma banda tocando, né? A gente ouve o produto final, a música, né? A gente vê o produto final. Especialmente no senso comum, você ouve, você não sabe se tem alguma coisa errada, às vezes você vê uma coisinha fora do lugar, mas você olha uma banda, uma orquestra tocando, mas você olha ali o cenário, você vê um violão, uma guitarra, um baixo, um piano, uma bateria. Não é, Tato? Cada um fazendo uma coisa diferente. Mas todo mundo no mesmo diapasão, né? Todo mundo no mesmo tom. Já pensou se for tocar, o baixista pega lá em ré, o outro vai fazer em dó menor, já fugiu, não dá mais. Aí tem um maestro ali que vai dizer, olha, todo mundo. E aí um não vai dizer que é mais importante do que o outro, porque todos os instrumentos acabam sendo importantes para que o produto final aconteça. E nós somos assim. Por isso não nos sentimos melhores do que os outros. Eu não posso me sentir melhor do que ninguém, porque Deus fez de mim pastor, e porque eu estou em pé aqui na frente de vocês. Eu não sou mais importante do que ninguém. Todos nós fomos alcançados pelo mesmo preço, comprados pelo mesmo preço. E precisamos estar unidos, cada um unido. O que seria de mim se eu estivesse sozinho? Se não tivesse alguém para poder comandar toda essa parte de som, microfone aqui. Eu não sei nem como faz para ligar esse negócio aqui. Se eu estiver sozinho, não sai som nenhum aqui. Ah, mas tem um diácono ali sentado, cuidando da porta, o outro ali, um outro no estacionamento. Ali naquela salinha tem uns irmãos ali escondidinhos, cuidando da transmissão do culto. Tem um aqui atrás de mim, ó, dirigindo o culto. Todo elegante, bonito, né? E assim a igreja caminha. São os diáconos, são as pessoas que cuidam da transmissão do culto, os irmãos que cuidam da música, que chegam mais cedo aqui. A gente chega às 6h30, estão chegando 5 horas da tarde, ensaiando, preparando tudo, para que a gente possa louvar ao Senhor. Que bênção é isso, irmão? Que coisa é essa? Essa caminhada junto. E a igreja cresce exatamente assim, quando nós vivemos com disposição para batalhar juntos. Aí não tem quem segure. Não tem quem segure. A obra se expande de forma maravilhosa. E não tem por que ficarmos vaidosos, não. E quando eu olho para cá, nossa igreja agora em outubro vai completar 12 anos, né? Ela começou como congregação em 2011, lá numa galeria, no Space Room ali. 2 salinhas, apertadinha. Não era isso, Ruth? É lá que a gente começou, né? Pouca gente, e a obra foi crescendo, as 2 salinhas não cabiam mais, vamos sair daqui, aluga mais uma sala, aluga uma 4ª sala, não dava para derrubar mais parede, para derrubar a sala lá, uma parede, foi uma confusão lá com o proprietário. Eu disse, vai dar, eu já trouxe um engenheiro. Ele disse, não, mas é perigoso. Não, vai dar, o engenheiro foi, viu, Zeca? Ele disse, não, dá, vira o projeto, que podia derrubar uma parede que dividia 2 salas, ficou uma sala maior, mas assim ainda não dava. E hoje nós estamos aqui, com a graça de Deus, porque muita gente se uniu para trabalhar. E eu ainda me lembro, não sei se os irmãos se lembram, aqueles que estavam conosco, desde o começo, do mutirão que nós fizemos. Mutirão, lembra, Fernando? Mutirão aqui, para poder inaugurar. É gente carregando tábua, carregando barro, pedra, limpando, pintando, cada um fazendo alguma coisa, porque o desejo era inaugurar esse espaço aqui. Não foi uma pessoa sozinha, foi um grupo de pessoas, e a igreja é isso, é um corpo que trabalha, é corpo. E a figura que Paulo inclusive usa para falar sobre o corpo, a igreja de Cristo, é que nós somos como um corpo. Tem a cabeça, mas tem os membros. Todos os membros do corpo são importantes. Todos os membros do corpo têm a sua importância. Então, como nós podemos viver dignamente como igreja, como povo de Deus? Irmãos, voltando, nos apegando à palavra, ficando cada vez mais firmes na fé.
Não somente isso, mas também vivendo em união uns com os outros. Vivendo, buscando viver em união. E também vivendo com disposição para a luta, para o trabalho. E é trabalhando juntos que a gente vê a glória de Deus se manifestar no nosso meio. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa encher o seu coração de alegria, de paz. E que haja no seu coração, meu irmão, esse desejo de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus possa estar te usando e que juntos possamos fazer a diferença como igreja. Estamos nos preparando para outubro, comemorar nosso aniversário. Que bênção. Que Deus nos dê a graça de sermos uma bênção nas mãos do Senhor e como igreja viver de forma digna o Evangelho de Cristo Jesus. Que Ele então assim, em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém.